fazer network de forma efetiva no direito? Eu sou Leandro Ramos e seja bem-vindo ao Juridicast, o seu podcast de marketing e negócios jurídicos. No episódio de hoje, vamos explorar um tema fundamental para qualquer profissional do direito, o networking. Para alguns, fazer networking é um assunto do dia a dia e muito natural. Para outros, essa palavra pode até causar muito desconforto. Para falarmos sobre a importância de cultivar conexões profissionais e esclarecermos alguns equívocos comuns sobre o tema, tenho o prazer de receber no Juridicast o Felipe Galea, que é sócio do BMA Advogados. Felipe, seja bem-vindo ao Juridicast. Obrigado, Leandro. É um prazer estar com você e participar desse episódio do Juridicast. Eu que agradeço a sua presença aqui, Felipe, e pra gente entrar nesse tema do networking, acho que uma pergunta inicial, importante é, qual que é a importância em se fazer networking no meio jurídico? Leandro, o advogado precisa criar ao longo da sua carreira reputação. Tá. Né? Com base na reputação é que ele desenvolve, na minha opinião, todas as suas demais habilidades, inclusive a habilidade comercial. Perfeito. Então, quando a gente fala em networking, embora o sentido da palavra acabe desaguando nessa parte comercial, eu acho que é importante o advogado ou a advogada ficarem atentos a todos os aspectos da sua própria reputação. Então, é claro que tem a parte acadêmica, tem a parte comercial, tem a parte de toda a comunidade de relacionamento, e isso tem os seus clientes, os seus colegas, tem as autoridades, tem no caso como o meu, que atuo como advogado de litígio, por exemplo, tem os juízes. Então, é importante que os advogados estejam atentos para todas essas esferas diferentes que ajudam a formar a sua reputação e que, com isso, o advogado ou a advogada sejam vistos como pessoas qualificadas o suficiente para conseguirem ter mais trabalhos, né, e desenvolver a sua carreira dessa forma. Porque ninguém vai passar trabalho para você só porque você é legal, porque você faz alguma coisa bem que não seja o direito. Antes de tudo, precisa ser um bom advogado e precisa criar a reputação de ser um bom advogado. Quando a gente fala de networking, Felipe, é natural que existam alguns equívocos, ou ainda preconceitos. E nesse quesito, existe algum equívoco comum que os profissionais de direito têm sobre networking que você gostaria de comentar? Eu acho que o networking não pode soar como uma venda ostensiva, que conversa um pouco com o que eu falei agora há pouco. Tanto é assim que você é professor de marketing jurídico e sabe que o marketing jurídico tem os seus limites. Geralmente ele é atrelado a uma necessidade de carregar um viés informacional, um viés de conteúdo. Então, quando você tenta fazer o networking, o marketing que seja vazio, não funciona. Você tem que proporcionar algum conteúdo para aquele seu interlocutor. Chegar numa reunião fria, simplesmente se apresentar como alguém do meio jurídico não é suficiente. Você tem que ter o conteúdo e, de preferência, você tem que oferecer uma parte desse conteúdo para atrair a atenção das pessoas. E aí sim, você formar esse vínculo com o seu potencial cliente, formar esse vínculo com os demais participantes dessa comunidade jurídica, as pessoas da academia, os seus colegas, as pessoas de outros escritórios são super importantes também. É importante você construir uma imagem da pessoa que faz as coisas bem, E é claro que o conhecimento jurídico é o primeiro deles. Agora, quanto mais o advogado ou a advogada evolui, mais outras habilidades têm que ser expressas para o cliente acreditar que você consegue se desincumbir daquela tarefa, que vai se tornando cada vez mais complexa conforme a gente evolui na carreira. E aí, além das hard skills, a gente acaba tendo que agregar necessariamente soft skills. Então, essas habilidades adicionais são habilidades muito apreciadas pelos clientes. É curioso quando a gente vê esses rankings, e ouve esses feedbacks de rankings de advogados, frequentemente já se percebe que os clientes vão atrás dos advogados que têm conhecimento ou parecem ter conhecimento jurídico, mas uma boa parte da diferenciação do processo de escolha de um advogado pelo cliente passa por outras habilidades. Então, a habilidade de comunicação, a habilidade de interlocução com esses diversos atores dessa cena jurídica, a disponibilidade, a prontidão como um todo. Então, uma série de outras habilidades que estão ao redor da nossa prática que são super importantes. E a gente saber se comunicar muito bem é super importante para justamente começar a alcançar esses canais que vão te ajudar a desenvolver a sua carteira de clientes no futuro. E Felipe, você mencionou algo aqui que eu achei interessante, que é desenvolver habilidades, muitas vezes, comportamentais. E o networking, ele é baseado em relacionamento. E relacionamento toma tempo.
tempo, exige tempo da gente, dedicação. E nesse quesito, como encontrar tempo na rotina de um advogado, de uma advogada que normalmente é atribulada, tem os prazos, tem os clientes para serem atendidos, tem as equipes. Tem que encontrar tempo, tem que ser eficiente, porque se não encontrar tempo para isso, para desenvolver o seu networking, para desenvolver a sua reputação, os seus contatos, na verdade vai acabar sobrando tempo, porque você não vai conseguir se expor e evoluir na carreira o suficiente para ter outros trabalhos que demandem o seu tempo também. Então, é importante a gente fazer isso. E acho que o networking e o relacionamento está em todos os lugares. Inclusive no lugar onde você está no presente momento, né? Dentro do escritório, você já está fazendo algum networking importante. Eu, por exemplo, sou um advogado que fiz a minha carreira praticamente inteira dentro do mesmo escritório de advocacia. Eu fui estagiário do BMA e evoluí aqui dentro do escritório até virar sócio. Hoje sou sócio do escritório. Fiquei aqui, não fiquei parado, porque fiquei fazendo isso que eu acredito que seja necessário para desenvolver essa reputação e essa rede de relacionamentos. No entanto, também aqui no escritório, pelo fato de ter ficado aqui, encontrei muita gente que, depois de algum tempo, tomou outro rumo, foi para uma empresa, foi para outra atividade, foi para algum cliente. Isso fez com que eu também conhecesse muita gente. Então, o que você está fazendo no seu atual momento já está sendo observado. Eu falo isso bastante aqui internamente. Sou gestor de pessoas aqui, uma espécie de longa-manos do nosso Managing Partner, e eu falo bastante isso para as pessoas. Vocês estão sendo observados o tempo inteiro. É curioso que eu tenho, por exemplo, uma cliente que eu admiro muito, que é uma advogada brilhante e era a minha chefe quando era estagiário e assim que eu me formei aqui no escritório. E muitos anos depois ela assumiu essa função de diretora jurídica de uma empresa relevante e me passou um trabalho, e quando a gente faz reunião ela fica lembrando lá de trás. Olha só. Da minha postura enquanto advogado júnior, enquanto estagiário, e ela acredita, e eu faço ela entender que realmente é assim que eu ajo, que eu vou replicar agora aquelas soft skills, aquelas habilidades que eu já demonstrava, que eram a inquietação, a criatividade, a disponibilidade, a disposição de trabalho, né, o dispêndio de energia, efetivamente, de fazer o extra, que eu acho super importante. Então, estando onde a gente está, por si só, já é um meio de se fazer o melhor networking, porque o boca a boca e a criação da tua reputação começa no teu entorno. Como eu falei agora há pouco, ninguém vai te passar um trabalho amanhã porque foi seu colega de sala de um escritório de advocacia. Vai passar porque, além de ter sido seu colega de sala, ali percebeu que quando ninguém está olhando, você está fazendo tudo aquilo que se espera para o cliente em todas as esferas possíveis. E, por isso, um dia vai te recomendar, vai te indicar para alguém, para ela própria, para um parente, para um amigo, vai ser alguém que trabalha numa empresa e vai te indicar. Eu acho, Leandro, que a gente pode fazer isso das mais variadas maneiras. Se você está querendo estudar, por exemplo, porque falta tempo, porque estou estudando, estou voltado para a academia, acho que também na academia as suas habilidades se mostram e as pessoas criam as suas percepções. Se você está em algum evento, você pode muito bem ter uma conversa rica sobre algum assunto, que não seja nem só sobre um assunto jurídico. É importante você ter uma formação plena, uma visão informada do mundo, e você saber se entender aí holisticamente, você ter outras coisas para conversar além do direito puro, não é? Então, quando você está num ambiente, você ter cultura, ter educação e informação faz muita diferença, porque isso aproxima você das pessoas. E é o que cria o vínculo com as pessoas. É repertório, né? É repertório, muito. Curioso, Leandro, porque eu tô agora, enquanto a gente fala, acabei de voltar de uma reunião que tinha um monte de gente envolvida, um monte de escritórios de advocacia e nosso cliente estava lá também. E quando eu entrei na sala foi muito engraçado, porque eu encontrei ali um monte de gente que eu já conhecia e sobre quem eu já tinha opinião formada e que já tinham certamente uma opinião formada sobre mim. Eu considero que isso foi fruto de networking no passado. E ali uma tinha, porque um advogado tinha sido meu colega de tribunal de ética da OAB, porque uma época eu tive essa função aqui na OAB de São Paulo, e eu tomei essa iniciativa, realmente demanda tempo, demanda energia, dormi menos nessa época da minha vida, porque tinha que fazer lá os meus votos, mas acho que isso também me gerou exposição, então eu já conhecia aquele advogado que estava na sala, um outro advogado eu conhecia porque tinha passado pelo BMA, e a gente tinha mutuamente se admirado enquanto advogados aqui do escritório, e depois ele saiu e está exercendo essa função em outro escritório. Um terceiro, né, era um cliente, um outro era de um time que eu tinha já encontrado frequentemente em conferências, porque eu participo de algumas conferências. Então, de diversos canais, acho que vem a criação dessa reputação, e é essa reputação que vai te fazer gerar trabalho. É esse o seu networking
de verdade. São pessoas que estão te vendo atuar nos mais diferentes ambientes com consistência e com fundamento. Interessante. E Felipe, você acha que depois da pandemia a forma de se fazer networking mudou? Leandro, durante a pandemia mudou muito, tá? Foi uma das grandes dificuldades dos advogados durante a pandemia foi justamente essa. Eu fiz um curso em Harvard de liderança em escritórios de advocacia que discute um monte de temas, dentre eles esse approach mais comercial também da advocacia, que é claro que faz parte, né? A gente precisa encontrar clientes, né? Desde que a gente esteja adstrito aos limites éticos da nossa atividade, mas ali naquele grupo, a gente formou um grupo, isso foi em 2019, e a partir de 2020, as trocas de informação nesse grupo eram muito centradas em como fazer networking nesse período de mudança, né? Tava todo mundo dentro de casa. Claro que o ser humano é super adaptável e a gente acabou encontrando os meios de fazer isso. Então surgiram um monte de webinars que ainda existem, até por exemplo, estou organizando um agora, porque quando a gente está distante geograficamente, muitas vezes é essa a melhor forma mesmo de se encontrar. Agora, com o final da pandemia, ou pelo menos com o arrefecimento da pandemia, o retorno daquela atividade de encontro olho no olho, acho que é insubstituível, né? Até nesse mesmo curso de Harvard, por acaso, eles falam isso, assim, expressamente. A lição e tudo que vem de lá é ciência, né? Então, eles falam isso expressamente. Prefira no seu contato o pessoal, se for possível, especialmente quando vai tratar de algum assunto delicado, quando quer efetivamente criar esse laço. Como é que você vai criar confiança só no virtual? É mais difícil. Então, se puder preferir, com certeza, quando for possível, o contato pessoal, melhor. Se não der para fazer aquele contato pessoal, faça uma vídeo. Em terceiro lugar, faça um áudio e, em último caso, só mande um e-mail. Eu vivo recebendo aqui no escritório, por exemplo, e-mails de pessoas vendendo as suas atividades, assim, cold e-mails. E isso nem sempre funciona, é muito raro, na verdade, funcionar. Então, eu acho que é super importante levar em consideração esses novos meios digitais, porque eles estão aí, vão ficar aí, é claro, porque a sociedade está evoluindo para isso. No entanto, ficar só nisso não funciona. Acho que retomar aquele contato pessoal, almoçar com alguém, eu adoro sair para almoçar, para jantar, eu acho que você cria vínculos, e aí não estou falando nem só da nossa carreira, mas estou falando também da nossa carreira. Quando você já tem alguma afinidade, já percebeu que pode ter algum papo legal, quando você está querendo se aproximar de alguém, acho que convidar para almoçar, convidar para um bate-papo, fazer algo presencial, até seja menos formal do que estar numa sala de reunião, funciona super bem em todos os aspectos da nossa vida. Então, eu prefiro esses. Eu acho que tem muita coisa digital legal e tem muita coisa física que, na minha opinião, não pode ser abandonada. Quer ver um exemplo de coisa que pode ser julgada arcaica, mas que, na minha opinião, ainda funciona bem? O quê? Você ter cartão de visita físico. Que está sendo suprimido, né? Muitas pessoas estão deixando de usá-lo, né? Muitas pessoas estão deixando de usá-los, e eu entendo perfeitamente. Tem uma série de questões envolvidas nisso, mas quando você usa o cartão físico, nas conferências, por exemplo, a gente faz, os advogados, né, nós vamos muito em conferências locais ou internacionais, e tem milhares de pessoas, tem conferências que tem 1.000, 2.000, 3, 5.000 pessoas, e aquela troca de contatos que muitas vezes e eu tenho também, né, o meu QR Code aqui, tem o LinkedIn, que você pode já imediatamente adicionar a pessoa, mas pode ser que aquilo fique perdido, que você dá um cartão e ter alguma coisa diferente no seu cartão, quando a foto for permitida, ter a foto, você fazer alguma coisa que te faça ser lembrado, no mínimo a pessoa vai tirar o cartão depois, vai olhar, vai ficar em cima da mesa, na gaveta, vai estar no paletó, vai estar em algum lugar, vai ter que transferir a informação do cartão ou pedir para que alguém transfira a informação do cartão para a sua rede digital aqui de contatos. Na minha opinião, o cartãozinho ainda é uma função útil para advogados. Interessante. E Felipe, de que maneira um jovem advogado pode começar a construir sua rede de contatos no meio jurídico? Você tem alguma dica? Leandro, eu acho que, em primeiro lugar, ele pode fazer ou ela pode fazer isso com outros jovens advogados ou outros jovens profissionais. Tá. Muito mais fácil a gente se identificar, é claro, com pessoas parecidas, em momentos de vida parecidos, em ambientes parecidos com a gente. E acho que é claro que a gente faz o esforço para alcançar o maior número possível de pessoas, mas aquelas que têm alguma semelhança, inclusive essa no começo de carreira etária, pode ser algo bom. Eu, particularmente, fazia isso, né? Quando a gente é mais novo, a gente sabe que nem sempre o advogado ou a advogada mais novos, eles vão ter contato direto com, por exemplo, um diretor ou uma diretora jurídica de uma empresa. Às vezes, o contato é com o pessoal mais júnior de uma empresa, ou é o pessoal mais júnior de outro escritório. É engraçado quando a gente está em projetos grandes, que tem aqueles vários escritórios envolvidos, a gente sabe, por exemplo, tem frequentemente aqueles grupos só entre o pessoal mais jovem, porque é mais fluida a comunicação ali, talvez seja mais fácil. Então, começar a se encontrar nessa fase é importante, porque o networking tem que ser olhado a longo prazo, médio e longo prazo, inclusive.
vive, se você começa a construir isso desde um momento anterior, amanhã, tal como você vai evoluir, os seus contatos vão evoluir. É engraçado, a gente vai ficando mais velho e aí começa a perceber isso quando seus amigos e amigas assumem posições de destaque, né? Puxa, aquela pessoa virou sócia desse escritório importante, daquele outro escritório, ou abriu o seu próprio escritório, ou está lá exercendo uma função relevante numa empresa, já numa alta hierarquia, e todo mundo cresce junto. Então, claro que a gente colhe também muita coisa a curto prazo no networking, mas ela tem que ser voltada muito para o médio e longo prazo. Então, começar falando para os seus iguais, acho que é super importante. E outra coisa que eu diria para os mais jovens é que já existem ambientes institucionais focados particularmente em jovens. Então, no ambiente de arbitragem, por exemplo, existe um monte de foros distintos para treinar as habilidades relacionadas à oralidade, a essa dinâmica de uma audiência arbitral, por exemplo. Nos ambientes de conferências existem até os comitês de jovens, então ali estão só os jovens e é um pouco menos inibidor para aquele jovem participar desses ambientes, desses foros que têm os seus iguais ali. Portanto, eu acho que dá para falar de igual para igual. E eu acho que o jovem, além de tudo, tem uma visão diferente. Então, se você soubesse comunicar, tem coisas que gente de uma geração anterior não vai ter a visão, vai depender do jovem ali. Então, você bater na porta, você falar, dar ideias, é sempre bem-vindo. Se você está num ambiente de confiança, um ambiente que permite essa comunicação, como tem que ser, você bater na porta, dar ideias de um ângulo de visão, de um momento de vida diferente, acho que é muito bem-vindo. Às vezes, quando a gente é jovem, a gente acha que não vai ser bem recebido pelos mais velhos. Geralmente, isso não é verdade, é um medo sem fundamento. Quando alguém bate aqui na minha porta, por exemplo, mais jovem do que eu acho super bacana ouvir a ideia que essa pessoa tem. E a gente vive, né, hoje, Felipe, num ambiente muito tecnológico. Nesse contexto, qual o papel das redes sociais, como o LinkedIn, por exemplo, no networking para profissionais do direito? LinkedIn é uma rede super importante, né? Tá. Uma rede social de relacionamento profissional, majoritariamente, mas eu acho que ela não pode ficar pautada só naquela função de se vangloriar das suas próprias conquistas. Eu vi até um meme muito engraçado do Barack Obama, não sei se você já viu, Leandro, se colocando uma medalha, assim, nele mesmo. Eu acho que eu já vi, sim. Muitas vezes o LinkedIn serve para isso. É claro que ele serve também para isso, porque se você ganha um prêmio, aparece num ranking, é super bacana e merece mesmo ser exposto muitas vezes, mas não só isso, não pode ser só isso. E no meio jurídico é muito comum, né, Felipe, essa autopromoção, né? Uma parte disso eu acho que é muito válida, porque com a validação social, né, vamos dizer assim, a validação de clientes, de colegas, acho que passa essa percepção de que você é uma pessoa capaz, é uma pessoa com conteúdo, e isso também ajuda a atrair reputação e, consequentemente, eventualmente, clientela para você. No entanto, eu acho que o LinkedIn não pode ficar distrito a isso, ele tem que ser algo além disso, tem que oferecer, na minha opinião, conteúdo. A pessoa que passou pelo teu post, que passou pela página, ela precisa entender que ela saiu melhor ao passar por ele, ela recebeu algo. Então, quando você marca uma reunião, por exemplo, né, não vai marcar uma reunião só para ficar falando de si mesmo e dizer como você é bom. Você até provavelmente vai dizer isso também, mas você tem que oferecer alguma coisa, oferecer um conteúdo. O que você traz de novo? O tempo das pessoas é ultra limitado, elas não têm todo o tempo do mundo. Então, se elas receberem conteúdo e informação, elas vão estar muito mais abertas a se conectar com você, a confiar em você e consequentemente, a passar trabalho para você. E o LinkedIn serve para isso também. Eu, particularmente, até uso de vez em quando para coisas não só estritamente jurídicas. Eu gosto, às vezes, de compartilhar com outras pessoas. A gente frequenta um ambiente muito bacana de troca de ideias. Então, outro dia, por exemplo, fiz uma resenha de um livro que não era bem de direito, era sobre moral na economia, indicado por um sócio meu muito querido aqui, o Pedro Costa. E aí eu fiz uma resenha no LinkedIn e foi incrível a quantidade de pessoas que mandou mensagem no privado, que comentou no post, que me encontrou depois, falou nisso, depois leu o livro, fez alguma referência a isso e acho que as pessoas sentiram que eu ali estava dando uma informação útil, não estava só dizendo que eu fui agraciado com determinado prêmio, que pode até ter sido objeto de outro post, mas não é só disso que se trata as redes sociais. E tem que tomar cuidado nas redes sociais privadas, que muita gente acaba expandindo para incluir também contatos, clientes, potenciais clientes, porque ali a gente está se mostrando também e, eventualmente, quando alguém for decidir sobre contratar você ou não contratar, vai se pautar na percepção que tem e nem sabe de onde que veio.
não é? Sim. E pode ter vindo até, talvez, uma outra rede social que não seja o LinkedIn, então tem que tomar cuidado também com o que posta se você tem uma rede social que não seja exclusivamente voltada para família e amigos mais próximos. E, Felipe, entrando aqui numa discussão que às vezes gera até debates dentro do contexto jurídico, que é a seguinte: como manter uma rede de contatos ativa sem que a interação, né, com a outra parte não se pareça forçada ou ainda interesseira? Muitas vezes as pessoas têm esse receio, não vou fazer networking porque pode parecer que eu tô tendo segundas intenções nessa relação. É verdade, mas só se o networking for vazio, como eu estava falando agora há pouco. Se você ajudar a entregar conteúdo, se você formar um vínculo, pode ser até eventualmente um vínculo de amizade até muitas vezes, de tanto trabalhar com algumas pessoas. É possível nesse contexto criar amizade? Eu acho que é possível. Sabe o que eu acho que é muitas vezes difícil? Quando você tem um amigo ou uma amiga muito próximo, uma posição de alguém que pode ser seu cliente, você tomar um cuidado para realmente não parecer que está abrindo mão dessa parte da amizade para focar no negócio, porque pode soar mesmo interesseiro. Eu compreendo essa preocupação e eu acho que o importante é ser genuíno sempre. Se você criar laços, se você entender que tem coisas em comum, se você oferecer algo que vai incrementar o conhecimento, as atividades da pessoa, eu acho que a pessoa não vai entender como isso. Agora, se for uma coisa estritamente vazia, isso pode soar mal mesmo. Tem que tomar muito cuidado. Essa linha é realmente tênue. Com certeza. E nesse quesito, Felipe, quais são, no seu entendimento, as principais barreiras que os profissionais encontram ao tentar expandir sua rede de contatos? Eu acho que uma barreira grande, a gente já falou um pouco disso aqui, de outro ângulo, é o tempo, né? Você me fez uma pergunta agora há pouco sobre a falta de tempo para a gente desenvolver o nosso... Para fazer networking. Networking, mas tem também a falta de tempo do outro, né? Como é que você faz para o outro parar e prestar atenção em você, no que você está fazendo? Então, quanto mais informado você tiver do que é a função do outro, do que é importante para o outro, quanto mais precisa for a comunicação, quanto mais preciso for o relacionamento ali que você construir com essas outras pessoas, é melhor. Então, acho que é estudando, sabendo cada vez mais coisa, podendo falar de cada vez mais assuntos, e aí eu incluo jurídicos e não jurídicos. Tem aqui um sócio, por exemplo, o Paulo Aragão, que sabe falar de praticamente tudo. Parece que a gente abre a boca para conversar qualquer assunto com ele, de futebol, a gastronomia, a cultura egípcia, vai saber tratar desse assunto também. Acho que isso é uma habilidade super importante em qualquer ambiente que a gente frequente, inclusive nesse ambiente de advogados. Então, as pessoas que estão do outro lado sem tempo, certamente terão tempo para alguma coisa. Elas vão estar interessadas em praticar um esporte, em fazer algum curso, em tratar de algum assunto. A gente identificar o que é importante para essas pessoas e tentar contribuir é legal, primeiro, do ponto de vista de comunidade, de sociedade, né? A gente crescer em conjunto. E, em segundo lugar, é muito legal, porque também você faz a pessoa prestar atenção e ficar no top of mind, né? Network é muito disso também. O marketing é muito disso, né, Leandro? Você que trabalha com isso. O marketing é muito de ficar no top of mind. Como é que você fica no top of mind? É só fazendo tudo mesmo e correndo atrás. É fazendo a parte reputacional, fazendo a parte comercial, fazendo o seu trabalho muito bem, porque o boca a boca acho que ainda a melhor forma de conseguir trabalho. Alguém contar para outro alguém que deu muito certo trabalhar com você. E eu acho também, Felipe, que networking é sobre ajudar o outro, né? Porque muitas vezes a gente vê pessoas querendo fazer network pensando só nelas, né? Nos interesses delas, que são válidos. Mas quando eu vejo pessoas buscando fazer networking preocupada em de alguma forma, gerar valor na relação, como você falou, às vezes, com o conhecimento ou ajudar de alguma outra maneira, isso normalmente vai ganhar a atenção das pessoas, né? Ficar no top of mind. E isso constrói vínculo, né? O mundo gira, né, Leandro? Sim. E a gente tá numa posição estar, o verbo é estar, né? Quem está em algum lugar, amanhã pode estar em outro lugar. E aí pode inverter posição, pode ter uma série de circunstâncias da vida que te colocam no mesmo lugar que pessoas com quem você já interagiu. Então, a consistência no relacionamento acho que é muito importante, a consistência no comportamento, a preocupação com o outro eu acho que é super legítimo. Aliás, quanto mais velho a gente vai ficando, mais a gente quer deixar algum legado e quer pelo menos assim que eu enxergo o mundo, se preocupa em contribuir com os demais, formar outras pessoas e no seu ambiente menor, assim, vamos dizer assim, de trabalho, também é super importante você formar. Essa acho que é uma ótima dica, você compartilhar conhecimento e instruir as pessoas ao seu redor, alivia um pouco essa sensação de falta de tempo.
Eu tenho aqui no escritório alguns braços direitos que eu dediquei meu tempo grande para treiná-los e hoje eles já fazem um trabalho muito próximo do que eu faria, se não igual ou melhor do que o que eu faria, e isso me dá a possibilidade de também focar em outros ambientes, em também desenvolver minha reputação fora do escritório e focar nessas atividades importantes de contribuir para trazer o trabalho para o escritório também. E nesse quesito, o Felipe, networking traz resultados a curto prazo no seu entendimento? Pode trazer, né? Você pode estar no lugar certo na hora certa. Outro dia eu estava procurando um advogado numa outra jurisdição e aí, por acaso, eu estava numa conferência internacional e comentei com um advogado estrangeiro também que estava procurando essa pessoa. E imediatamente ele me falou, putz, eu tenho um amigão que trabalha nesse escritório que é exatamente nessa jurisdição que você está precisando. E aí ele me passou o contato, eu telefonei e deu tudo certo. Se não foi com o próprio escritório dele, poderia ter sido com o escritório dele se por acaso ele tivesse uma filial, por exemplo, naquela jurisdição. Mas foi com outro contato dele que nem estava esperando, né? Mas possivelmente eles se conheceram em algum desses ambientes que a gente comentou aqui, porque não tem tantos outros mais, e aí o assunto caiu no colo dele. Então muitas vezes o assunto acontece, reverte muito rápido o seu esforço, a sua energia reverte muito rápido em trabalho, às vezes até ele chega sem você saber de onde ele veio, mas eu diria, Leandro, que geralmente o networking, como eu comentei agora há pouco, é de médio e longo prazo. Tá. Como tudo na vida, a gente precisa plantar e vai chegar um momento que você começa a colher, e é interessante que você começa a colher e muitas vezes nem sabe de que safra que você está colhendo. Você plantou em algum momento passado e está colhendo ali, e geralmente é um produto, é frequente também chegarem aqui clientes e falarem, puxa, mais de uma pessoa comentou de você, então acho que deve ser uma boa trabalhar em conjunto com vocês. E você falou de local, Felipe, eu queria justamente explorar esse tema, né? Você como um advogado experiente, que dicas você dá para o nosso ouvinte para encontrar bons locais para se fazer networking? Então, acho que todos os locais são bons locais para fazer networking. Assim, você, claro, não vai estar focado nisso, mas você precisa estar atento nisso. Tá. Então você vai praticar um esporte, talvez um esporte coletivo. É claro que você está lá, suponho, em primeiro lugar, para praticar um esporte, para desanuviar um pouco, né, para se sentir bem, mas eventualmente ali vão surgir oportunidades. Você pode estar num meio que existe uma oportunidade e por que não você também desenvolver essa oportunidade, né? Tem que tomar cuidado, de novo, voltando para aquilo que você comentou agora há pouco, eu concordo plenamente que é para não soar artificial, mas se você for genuíno nas suas relações, se você fizer aquilo que deve ser feito sempre, as pessoas vão saber, né, da sua verdade e vão entender que você está querendo contribuir eventualmente. Se você for um advogado ou uma advogada qualificada e tiver essa reputação, eu tenho certeza que as pessoas não vão entender isso só como uma tentativa artificial de aproximação. Elas vão querer que você cuide do assunto dela, vão saber da tua seriedade, da tua postura, e isso já é meio caminho andado. Então todos os ambientes, até esses menos óbvios, como, sei lá, esses ambientes culturais, ambientes esportivos, grupos de interesse, né, grupos de debate de outros assuntos, fora aqueles óbvios de conferências e outros ambientes, assim, câmara de comércio, outros ambientes que necessariamente já vão concentrar pessoas com algum interesse semelhante ao seu. Legal, Felipe, nosso bate-papo tá muito bom, mas a gente tá caminhando pro final e pra gente encerrar aqui, como medir, se é que é possível medir, né, a eficácia de um bom networking, né? É muito difícil mesmo medir a eficácia no networking. Aqui no escritório, por exemplo, a gente tenta fazer esse histórico de quem indicou determinado trabalho, até porque é muito bacana, por exemplo, você agradecer, é muito bacana você retribuir, e aliás, acho que a iniciativa de retribuição é frequente, então é importante você lembrar das pessoas também, né? Não só querer ser lembrado o tempo inteiro, mas lembrar das pessoas, estar presente na vida das pessoas, se preocupar, não aparecer só quando precisa de alguma coisa, e sim ser uma pessoa presente. Então, eu acho que todos os ambientes são importantes, todos os locais são importantes. Sim, tem ganhos a curto prazo, mas os ganhos em geral são a médio prazo, porque a construção de relação, a construção de confiança, ela demanda tempo. Você não pega confiança em alguém automaticamente. A confiança é com a consistência, é com confiança basicamente você receber em troca aquilo que você espera, né? Então você cria expectativa em alguma coisa ou em alguém e aí isso consistentemente se mostra conforme a sua expectativa e aí você criou esse laço de confiança. E aí você construir isso, provavelmente
vai te levar a ter uma rede de contatos frequente e vai ficar mais fácil você saber de onde veio o seu trabalho, né? Você não provavelmente vai ter tanta dispersão assim de fontes. Eu acho, pelo menos pela minha experiência, tem pessoas que te prestigiam muito e tem pessoas que te prestigiam um pouco ou nada. É difícil, às vezes, saber de onde veio o trabalho, mas eu costumo perguntar. Não sei se tem uma resposta mágica para essa pergunta. Mas é que é difícil, né? Essa parte de medição, de eficácia de networking, realmente é muito difícil. Mas tem que ser organizado, tá? Porque se você souber anotar e souber agradecer e souber retribuir, eu acho que é um grande passo. Com certeza. É um assunto apaixonante, Felipe, porque envolve relações humanas, né? E as relações humanas, elas são difusas, né? Elas são complexas e por isso que eu acho que você tem razão. É difícil medir, né? Mas eu acho que quando a gente tem uma boa rede que a gente possa se apoiar, uma rede que confia no nosso trabalho, talvez esses são bons indicadores de que o network está funcionando, né? Sem dúvida. Eu acho que as suas redes vão se expandindo conforme você vai ficando mais experiente. É muito difícil fazer isso, requer organização. Então, de tempos em tempos, você tem que lembrar, né? Como é consistência que a gente está falando, como é longo prazo. Não adianta você fazer um almoço, por exemplo, que é muito bom almoçar com alguém e desenvolver esse início de relação, mas daí esquecer essa pessoa para sempre. Ou só almoçar quando precisa de algo, né, Felipe? Que também é bem comum. Ou só almoçar quando precisa de algo, que a gente não gosta disso nem com amigos, né? Que dirá, então, com contatos profissionais. Acho que você lembrar de alguma coisa, de algum tema de interesse, por exemplo. Assim, você descobriu numa primeira conversa, descobri que o Leandro gosta de gastronomia, vamos supor. E aí, quando eu vir alguma coisa interessante, pô, lembrei de você nisso aqui. Ou eu descubro que o Leandro tá com um determinado problema jurídico, né? Putz, eu vi isso aqui, ó, pensei que talvez tenha alguma relação com o teu interesse lá. Talvez nem tenha relação nenhuma, mas, Leandro, mas o só fato de você ter sido lembrado, eu acho que gera muito valor na pessoa com quem você está interagindo. E ela vai tender a lembrar de você também. E Felipe, no mundo que a gente vive veloz, com muita tecnologia, com excesso de informação, né, com essa sobrecarga cognitiva que todos nós, né, estamos enfrentando, ser lembrado, eu acho que mais do que nunca faz total diferença. E tem que saber priorizar também, né? O nosso tempo realmente é muito limitado, a gente precisa dormir o mínimo que seja, precisa ter qualidade de vida, precisa ter saúde mental, acho super importante, tá? Ter saúde mental. Aqui no escritório a gente teve essa preocupação, a gente criou um grupo de bem-estar e saúde mental. Acho que isso também faz com que você tenha relações mais saudáveis com os outros, você está bem consigo mesmo. Então, ter saúde mental é fundamental. É super importante se dedicar ao ambiente de trabalho, ambiente reputacional. É também importante você fazer as coisas que te desenvolvem pessoalmente, te deixam mais afiado, né? Por exemplo, meditar é uma coisa muito legal. Eu faço meditação transcendental. Acho que para se preparar para uma audiência, para uma entrevista, para um momento importante, dedicar 25 minutos para fazer uma meditação, em vez de ser visto como uma perda de tempo, deve ser visto como um ganho de eficiência. Você fica mais afiado, as chances de você desempenhar melhor são muito melhores. Então, tem coisas que a gente faz que podem soar, talvez, como um desperdício de tempo, mas, na verdade, vão ajudar o seu tempo a ser mais produtivo, a ficar mais afiado no que tem que fazer. Muito bom, Felipe. Eu agradeço imensamente por você participar do Juridicast e compartilhar sua experiência aqui com a gente. Leandro, eu queria encerrar fazendo uma homenagem para o meu sócio, Chico Musnick, um dos fundadores aqui do BMA, e dizer que ele é uma grande fonte de inspiração para essas dinâmicas de networking. Ele me ensinou bastante coisa e me ensinou tanto falando quanto fazendo, e aí eu observei. E muitas das coisas que eu falei aqui hoje foram pensadas por mim a partir de interações com ele. Então, fica um abraço meu especial para ele também. Tá bom? Muito obrigado. Até a próxima. E se você gostou desse bate-papo, não esqueça de avaliar a gente no tocador de sua preferência e compartilhe o episódio. E lembre-se que o Juridicast é produzido pela agência Javali, especialista em marketing e negócios jurídicos. Vejo você na próxima quarta-feira, às 7 da manhã.